Foi pro Face? Tá indo. Acho que... Não sei se a conexão já tá live, eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Tcharam, tcharam. Estamos começando a... Então, Rodrigues, eu vou te introduzir aqui, que eu acho que é bem importante a gente começar com essa introdução. Vamos lá. Bom, como é que vai, meus amigos? Acho que a gente está mais uma vez aqui fazendo uma live para esclarecer, dar um pouco mais de luz aqui sobre um tema que é extremamente importante para todos nós, todos os cidadãos brasileiros, para nosso país, a nossa viabilidade como país. É de suma importância que a gente comece a falar da questão de segurança pública de um ponto de vista isento e que aborde o real problema. Temos uma segurança pública que não entrega segurança pública. Então, é óbvio isso. Nós estamos aí batendo recordes de assassinatos, de homicídios, não temos uma capacidade investigativa que é efetiva de fato. Existe aí um orçamento, depois o meu convidado pode até falar se o orçamento é mais ou menos do que o necessário para atacar esse problema. E temos aí um problema que simplesmente não está sendo abordado, né? Temos aí um problema de desarmamento, a população não tem como se defender, e as forças de segurança não têm como entregar segurança. Então, temos que abordar esse tema de uma maneira muito responsável, muito isenta, e o que eu quero fazer aqui nesse programa, talvez seja o primeiro de alguns, mas é abordar está aqui comigo o Rogério Rodrigues, que é agente da Polícia Federal. Ele também é representante do sindicato da Polícia Federal lá do Paraná. E ele, algum tempo atrás, se eu não me engano, Rodrigues, depois você me fala, acho que foi 2 anos atrás, ele me levou para uma palestra lá no Paraná, em que ele convergiu várias polícias, convergiu a Polícia Civil, convergiu a Polícia Militar, a Polícia Federal. Então foi uma sinergia muito interessante para discutir os problemas de segurança e como abordar isso. E o fato de que a probabilidade de uma pessoa hoje cometer um assassinato, um latrocínio, e de sair completamente impune é de mais de 90%. Então, efetivamente, nós não temos segurança, ou menos ainda, justiça. Então, com esse introito, eu gostaria de abordar aqui 2 temas importantes que o Rogério Rodrigues vai poder falar com relação a esses 2 temas, com muito mais propriedade. É a questão do ciclo completo das polícias e a questão da entrada única. E eu vou fazer várias indagações aí com relação a isso, o que significa cada um desses termos, e vamos abrir também para perguntas de vocês, assim, vocês colocando perguntas aqui no chat, a gente vai poder abordar isso. Mas por que eu estou falando de segurança pública aqui? Sobretudo depois de eu ter escutado bastante coisa que o Rodrigues tem falado, é que nós nos afunilamos de novo num problema político e nossa incapacidade política de fazer tramitar reformas muito, muito importantes. Então, eu vou abrir aqui o espaço para o agente Rodrigues. Estou muito feliz, muito honrado aqui de estar com ele. Uma grande amizade que eu acho que eu desenvolvi nos últimos tempos, além de um incrível respeito pelo que ele faz. E depois, se ele quiser dar algumas informações um pouco mais... um pouco mais de cor aí naquilo que você faz, Rodrigues, acho que o pessoal aqui que me segue vai ter bastante interesse em escutar também. Então, muito bem-vindo. E, Rodrigues, só queria perguntar, então, por favor, se introduza, e vamos falar aí do primeiro tema, que é a questão do ciclo completo ou da entrada única. Não sei como é que você quer começar, abre espaço aqui para você.
Tá bom. Boa noite, Luiz. O prazer é meu. Mais uma vez a gente está aí, nesse debate sobre segurança pública. Você esteve aqui, nós nos conhecemos foi em 2016, de setembro, quando você esteve aqui no nosso seminário, o primeiro seminário sobre segurança pública aqui em Londrina, né? E de lá para cá a gente vem conversando, né? E vem as ideias convergindo realmente, né? Na necessidade dessas reformas. Antes de eu entrar exatamente nos temas, né? De ciclo completo, a entrada única, né? Aquilo que você falou, né, na sua introdução, né, na dificuldade que a gente encontra em mudança legislativa nesse país, quando é para se fazer o certo. Né? Porque se para fazer algumas bobagens, parece que o Congresso funciona. Infelizmente. Né? E esses congressistas, que a gente tem que chamar a atenção para eles, na questão da segurança pública, que obviamente a gente vai se ater aqui à segurança pública, e obviamente segurança pública tem vários outros aspectos, mas nós vamos aqui nos ater ao que a gente entende, que é modelo de polícia, a questão da persecução criminal no Brasil, que realmente não funciona, né? Então, como você falou, tem os projetos legislativos, né? Ninguém está querendo inventar a roda, até porque o que tem aí no mundo, né, o que funciona em todo o mundo, deve ser, né, trazido para o Brasil. Infelizmente, nós estamos aí ainda no século XIX, em termos de modelo de polícia, de estruturação das polícias brasileiras, né, e da persecução criminal. Então, é um fator extremamente importante, preponderante para o combate da violência, essas reformas estruturais nas polícias e na forma de se investigar o crime no Brasil, certo? Porque, como você bem disse, em determinados tipos de crime, e estamos falando dos crimes mais graves, contra a vida, né, patrimônio e vida, você tem um índice de elucidação de crimes no Brasil que é simplesmente ridículo. É o pior do mundo. Então, nós temos, de um lado, uma violência, né, epidêmica, né, números assustadores de violência no Brasil, né, e, de outro lado, índices pífios de resolução desses crimes. Então, nós temos que questionar, né, o que está errado. O que está errado? Por que não está funcionando? Por que as polícias não estão respondendo, dando a resposta para a sociedade que ela merece e paga por isso, né? E paga caro, certo? Até quando você fala, você colocou a questão de orçamento, né, Luiz? De orçamento, geralmente, se você observar, né, alguns ditos especialistas, e principalmente aquelas pessoas que hoje estão comandando as organizações policiais no Brasil, quando se fala na questão de resolver o problema da violência, de combate ao crime organizado ou aquele crime, digamos, comum na rua ali, sempre a mesma conversa. Precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais gente, precisamos de mais viaturas, precisamos de mais estrutura. Sim, é claro que você precisa de recursos humanos, que você precisa do material adequado, de instalações, etc. Mas o problema não é falta de dinheiro. Vamos colocar isso daí. Dinheiro é muito gasto. É muito dinheiro gasto na segurança pública do país, mais de 80 bilhões. Então a gente tem que... 80 bilhões, né? Inclusive, por exemplo, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, né, você pegar... em 2008, se gastou no Rio de Janeiro, orçamento estadual, tá? Sem recursos federais, né? 5,2 bilhões. Né? Em 2017 foram mais de 12 bilhões, 2,2 bilhões. Dobrou o orçamento, tá, para a segurança pública, especificamente, tá, no Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos. E o que aconteceu? Veio piorando. Porque é aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Não adianta você colocar dinheiro num sistema que está carcomido, num sistema que é equivocado. Você pode colocar o dinheiro que for, numa coisa que não funciona, certo? Então, para a gente começar a falar, então, do que então precisa ser feito, né? Esse ponto do dinheiro é muito importante,
Rodrigues, acho que você podia até repetir, porque você está fazendo uma coisa que é, de certa maneira, inédita aqui, né? Você faz parte da segurança pública do Brasil e você está apontando que não é o volume, não é o orçamento que é alocado para a segurança pública. E existem várias forças de dentro das polícias que lutam com isso constantemente. Eles estão sempre lá na demanda de mais, de mais e de mais. E você está aqui pontuando que não é esse o caminho. Você está dizendo que o processo, né, alguns processos aí de se efetivar, de você executar a segurança pública que estão errados, correto? Perfeito, exatamente isso. Não adianta você colocar dinheiro bom num negócio ruim, né? De Perfeito. forma alguma isso vai dar. Então, como você falou, o processo está todo errado, o sistema está errado. O sistema está errado. Então, nós temos que ver onde é que há o erro nesse sistema e buscar consertar. E buscar consertar, obviamente, em termos legislativos, né? Nós temos aí, você sabe o absurdo que é a nossa Constituição Federal, né? Infelizmente está tudo lá colocado dentro da Constituição, amarrado, tal, enfim. Só que, se você buscar na própria Constituição Federal, ali no artigo 144, né, ele fala da segurança pública, das instituições, etc. Eu só queria fazer essa observação aqui, Luiz, que no parágrafo 7, estou aqui com a Constituição aberta no artigo 144, né? Sim. Vou abrir aqui parágrafo também. 7, inciso 4, se não me engano aqui, a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Então, isso não foi cumprido, né? Porque o que nós temos aí é o que está posto há, bem dizer, séculos, esse modelo que a gente tem de polícia. Bom, então vamos lá, vamos ser um pouco mais específicos. Questão da falta do ciclo completo. Depois nós podemos falar novamente em a questão de estrutura, de orçamento, tá? Ao longo do Perfeito. papo. Bom, todas as polícias do mundo funcionam com o seu ciclo completo da atividade policial. O seu ciclo completo. Uma mesma polícia, logicamente não é só isso, uma mesma polícia que está ali na rua trabalhando de forma ostensiva, uniformizada, ou no caso da polícia militar, que seria fardada, tá? Essa polícia, o policial que está lá na ponta, ele pegou uma ocorrência policial, seja uma situação flagrancial ou que demande aí alguma diligência para ir atrás do criminoso ali que acabou de cometer o crime. Isso eu estou falando já da parte do partir do momento, do princípio que o crime foi cometido, tá? Porque você tem a parte da polícia, a polícia uniformizada na rua, ostensiva, ela tem como preceito, na verdade, que o crime não se realize, né? É a prevenção, ela faz a parte preventiva, certo? A ostensividade da polícia tem esse sentido, esse objetivo, para que iniba o cometimento de crime, certo? Nas ruas. Mas, digamos que, obviamente, não vai ser essa efetividade 100% na prevenção. Aconteceu o crime, o policial ali da ponta, ele é responsável a partir do momento que ele atendeu aquela ocorrência, certo? Então, ele pegou, se é uma situação flagrancial, ele mesmo vai elaborar, como acontece nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, enfim. Aquele policial, ele mesmo pega e faz aquela ocorrência. Se é o caso da pessoa ser levada à sua estação policial, na delegacia de polícia, ou o que seja, né, no novo nome, no nova estrutura, é ele que vai fazer o papel ali, que tem que ser bastante simplificado, porque um grande problema nosso é a burocracia, né? Nós vamos falar isso daí, do paralelismo que tem a investigação criminal brasileira com o juridiquês, né? Com o processo judicial, que é um absurdo, correto? Então, o que acontece hoje sem o ciclo completo? Você pega ali um policial na rua, ele pegou, aconteceu um crime, um delito, ele tem que pegar, se deslocar para uma delegacia de polícia, aonde será feita a lavratura de um flagrante ou de um termo circunstanciado, uma coisa, né, tudo extremamente simples, na verdade, tá? Não existe o porquê aí de você colocar tanta complexidade nesse tipo de trabalho, que não é verdade, tá? E aí o policial lá, o militar, por exemplo, ele fica lá na delegacia de polícia, perde 2, 3, 4 horas para fazer
um papel, né, que tem que levar para outra polícia, e a pessoa, de repente, nem vai ser presa ali, porque o crime não é para ele ficar preso, né? No crime de menor potencial ofensivo, por exemplo. Tá? E aí se perdeu todo esse tempo, a polícia saiu da rua, coisa que o policial poderia ter feito ali, um compromisso, né? Um termo de compromisso que o cidadão assina ali, ele escaneia, tem todo um material na mão ali, já libera a pessoa, se é preso, ele mesmo faz um papel simplificado ao Ministério Público. Tá? O que eu quero dizer com isso também? Você, quando pega e leva de uma polícia para outra, você perde a questão de solução de continuidade. Você perde provas, tá? Porque você levou para outra polícia que, de repente, você está me trazendo mais trabalho. Você está me trazendo mais trabalho. Né? Então, esse trabalho não foi eu que comecei, mas só que essa polícia, ou esses, vamos dizer assim, os gestores dessas polícias, eles querem que tragam para eles. Eles querem que tragam para eles o trabalho. Só que não quer dizer que aquilo vai ser realmente bem feito até o final do processo. Tá? Então, você tem essas meias polícias no Brasil. Né? E olha só, você pega, por exemplo, o caso de uma polícia rodoviária, que pega um sujeito lá com um documento, com um problema, que seria tão simples de resolver, tá? Ou qualquer tipo de outra situação. Ele tem que pegar, tem lá, de repente, 2, 3 policiais rodoviários numa base, eles têm que pegar essa pessoa, esse conduzido, levar até uma delegacia, de repente uma delegacia que fica 50, 100 quilômetros de distância, quer dizer, deixou a base lá desguarnecida, foi para até uma delegacia de polícia, esperar lá que isso seja atendido, né? Que seja feita a papelada, muita burocracia, muito papel para nada, né? E aí, para ele voltar para aquela base dele. Muitas vezes perde meio dia num trabalho desse daí, que ele poderia fazer na hora lá, tá? Então, no ciclo completo, como é que seria? Que eu entendi aqui agora, no atual, a polícia militar, né, ou rodoviária ou não, ela pode ir até certo ponto, né, até o ponto que ela faz o BO. Depois ela entrega, certo? Ou ela entrega, o BO já é uma entrega, né? Quando é feito esse BO. Ela faz o flagrante, mas o BO é feito por uma outra parte. Aí entra uma série de sequências aí que já está fora do controle daquele que fez a atuação. Como é que seria no ciclo completo? Como é que isso mudaria? Exatamente. Então, você tem uma polícia que ela tanto é ostensiva, preventiva, quanto ela tem o seu trabalho de investigação. No Brasil, em razão de todo esse imbróglio que nós criamos, né, no modelo que hoje é até complicado, que às vezes as pessoas dizem, mas como é que vai ser? Como é que seria a Polícia Civil? Como é que seria a Polícia Militar? Até a gente defende, né, o que a gente chama de ciclo completo mitigado aí, porque você tem que aproveitar hoje a expertise que tem, por exemplo, os policiais civis para investigar o crime organizado. Então, por exemplo, a Polícia Civil ficaria a cargo de investigar o crime organizado, tá? Do PCC da vida, CD, essas coisas, essas organizações criminosas, inclusive também a corrupção nos estados. A Polícia Militar, de ciclo completo, ela continuaria com o enorme efetivo que ela tem nas ruas, né? Enorme que a gente fala, né? Em relação às outras polícias, perdão, ele faria, então, essa prevenção maior do crime, e do crime ali, do crime de rua, do roubo, do assalto ali, o assalto à residência, o furto de veículo, né? O desentendimento entre pessoas, essa coisa toda, que ele vai e resolve o problema. Começa, tem ocorrência, e aquele policial, ele é responsável por essa ocorrência chegar até o judiciário. Até o judiciário. Mas de maneira simples, desburocratizada, porque quando você vai para uma delegacia de polícia, você leva alguma coisa, feito um inquérito policial, aí atendido por um escrivão de polícia, olha que absurdo, temos escrivão nas nossas polícias, as pessoas têm que pensar, né? Então nós temos uma polícia cartorial, é um cartório. Então, 90% do trabalho das polícias chamadas investigativas hoje no Brasil é um trabalho cartorial, é um trabalho de cartório, carimbos, despachos. Você está entendendo? Ou se você pega um inquérito policial, às vezes ele tem 200 coisas. De investigação mesmo tem 2 páginas. Agora, de despacho, de certidões, disso, daquilo, né? Que imita um processo judicialesco aí, né? Que é um absurdo.
E poderia ampliar esse ciclo completo também para as outras polícias, ou seja, você não é só a polícia rodoviária, mas também a polícia municipal. Você tem hoje, aí vamos entrar em questão da reforma da investigação criminal, da entrada única. Por exemplo, a Polícia Federal, pelo artigo 144, ela é polícia tanto repressiva como preventiva da União. Ela faz os dois, né, os dois tipos de trabalho. Mas, por exemplo, como o policial da ponta ele não tem autonomia, ele não é dono do trabalho dele, acaba acontecendo que ele não exerce o ciclo completo da atividade policial. Por exemplo, o policial federal lá na Ponte da Amizade, ele pegou uma situação de flagrante, era a mesma coisa que se fosse um policial rodoviário ou um policial militar pegar aquele flagrante. É a mesma coisa, ele tem que levar lá para a delegacia de polícia, esperar o delegado chegar para fazer a papelada. Quer dizer, aquele que está recebendo aquilo que está recebendo, e olha, nós não estamos aqui criticando pessoas, não estamos aqui criticando, né, instituições, nós estamos falando que o modelo está equivocado e ele precisa ser remodelado. Tá? Então, ele levou essa situação na delegacia, ele também vai ter que esperar, também deixou a base dele lá, para às vezes 4, 5 horas, para fazer o que deveria ser feito em 1, 2 folhas de papel, ser entregue ao Ministério Público, tá, diretamente, sem muita burocracia. E ele, que está lá, que tem expertise, que vai dar sequência, se necessário for, na investigação daquele caso. Se tem pessoas mais envolvidas, etc. Mas quando acontece, a partir do momento que você leva a delegacia de polícia, é instaurado um inquérito policial, né? Aí esse inquérito policial burocrático, vamos dizer assim, daqui, um exemplo, às vezes acontece de você for passado para uma diligência para o agente ou para o investigador de polícia, daí 3 meses, do caso que aconteceu 3 meses. Eu já peguei caso de um furto, né, uma questão que era da União, de 1 ano. De 1 ano atrás. A diligência estava. O negócio foi furtado há 1 ano atrás. Quer dizer, não é possível. Exatamente por quê? Porque não é aquele policial que atende a ocorrência que vai dar a continuidade. Certo? A questão que você falou, né, colocando para outro ponto que é importante, que por que a entrada única na polícia? É uma coisa óbvia também que acontece que é em todas as polícias do mundo. Mas só para terminar o ciclo completo aqui, Rodrigues. O que eu imagino que essas reformas elas podem se passar individualmente, elas não precisam estar todas no pacotão, certo? E então o que está assegurando fazer o ciclo completo? Onde que estão os entraves aí de você passar uma reforma para instituir o ciclo completo? Eu falei do imbróglio que nós nos metemos, né? Se você passar só o ciclo completo hoje, ainda você vai ter alguns problemas. Tá? Porque ainda aquele policial vai ter que continuar levando para outra pessoa o seu trabalho. Porque nós precisamos da reforma da investigação criminal, da desburocratização e a descentralização. Porque nós temos que descentralizar o poder das instituições, para mais instituições poderem investigar, e descentralizar o poder internamente das polícias. Porque aquilo que é centralizado, né, até eu me lembro, tem uma passagem no seu livro. Estou aqui com o livro do Luiz, fazer uma propaganda já. Tá? Tem uma passagem aqui, pega bem isso daqui que você comenta. Ó, quando um país tem comando e representação centralizados, o que geralmente ocorre é ineficiência administrativa. Certo? Então, nós temos uma concentração muito grande, né? Porque nós temos poucas polícias. Aí você fala, mas tem mais? Sim, mais polícias. Até nós somos totalmente contrários à unificação das polícias. Por quê? Nós temos que ter mais polícias especializadas e não gigantes inadministráveis. Né? Perfeito. E nós temos também que entender, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem lá 30, 40, 50 agências federais. Se você pegar, então, aqui no Brasil, a Polícia Federal, em tese, atende essas atribuições que essas 60 agências federais americanas atendem. Né? É loucura isso. De imigração é uma coisa, né? Investigação sobre entorpecentes, com DEA, né? Você tem de guarda costeira, fronteiriça, exato. Você tem o caso clássico, né, do Al Capone, que foi preso por quem lá?
Receita Federal americana. Exato. Né? Então, nós defendemos também que aqui, várias outras agências, e isso em termos municipal, estadual e federal, tá? Em todos os âmbitos, que elas têm poder, dentro da sua área de atuação, da investigação criminal, trabalhando direto com o Ministério Público. Porque você veja, uma autarquia lá que o INSS da vida, né? Ele que tem expertise sobre as fraudes que é cometida contra ele, por exemplo, certo? Então, mas quando você pega lá uma fraude contra o INSS, tem que se instaurar um inquérito policial. O INSS já fez todo o trabalho dele lá, mas tem que mandar para a Polícia Federal para instaurar um inquérito. Aí é feito um retrabalho. Já aconteceu de casos que na hora que nós chegamos a fazer a primeira diligência, a pessoa já tinha falecido. Tá? Então, assim, por que não é eles que fazem? Se tem uma situação maior, que demanda uma expertise de polícia, né, de combate à corrupção, uma coisa de organização criminosa, sim, vamos atuar em conjunto, né, com a Polícia Federal, ou, no caso dos estados, com a Polícia Civil, né, e, sim, precisamos dar a autonomia e também as polícias municipais, as guardas municipais. Então, é isso que a gente fala de descentralização. Então, nós temos, você pegar o estado de São Paulo, você tem 2 polícias, que elas, em tese, são gigantes, né? Não se entende, se concorrem, né? E a gestão disso é extremamente complicada. Aí acaba não tendo uma expertise, apesar de você ter grupos especializados, mas a polícia como um todo, né? Se você pegar hoje uma polícia civil, infelizmente, ela virou um balcão de atendimento de ocorrência de outras polícias, tá? E do público. Porque qual que é a lógica de eu ter que, para tudo, fazer um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia? Por que eu tenho? Se eu perdi o meu cartão, se eu perdi o meu documento, vai no órgão expedidor e ele que faça, que tenha isso, né, legalizado, né, reconhecido. Então, tudo você também centraliza na polícia. E centraliza por quê? Porque aqueles, hoje, que gerem esses órgãos, eles querem que tudo passe por eles. Mas não quer dizer que vai conseguir fazer. Não quer dizer que vai dar resposta para a sociedade. Né? Esse é o grande problema. Então, nós precisamos de mais polícias e não mais policiais. É aquilo que eu estou falando, questão de orçamento, de estrutura. Se a gente mudar o modelo, mudar o sistema, a gente faz mais com o mesmo, ou até com menos. Agora, o jeito que cair, pode colocar o dinheiro que for, pode colocar o efetivo que for, pode colocar tanto viatura que for. Você consegue melhorar um pouco de índice? Consegue. Mas é isso que vai resolver? Não é isso que vai resolver. Né? A questão da entrada única para a da polícia, por quê? Porque você tem uma carreira meritocrática. Você não tem meritocracia no país. Fala um pouquinho dessa entrada única, um pouquinho agora, que acho que você está entrando nesse segundo tema aí. Em todos os lugares do mundo. Um policial, por exemplo, vamos pegar um exemplo, um policial de Nova York, lá ele entra, vai patrulhar ruas. Ele vai patrulhar ruas, vai conhecer ali a sua cidade, conhecer seu bairro, conhecer o trabalho policial, as suas dificuldades, etc. E conforme ele vai se desenvolvendo dentro do trabalho, adquirindo experiência, cursos, capacitação, né? Você tem critérios objetivos para a progressão, né? Isso é uma promoção mesmo, que seria a progressão na carreira. Porque você não pode admitir, e eu repito, eu não estou criticando as pessoas que até hoje jogaram com a regra do jogo, estão onde estão, e também devem continuar quem está, certo? Mas você não pode admitir que, por exemplo, uma pessoa sem experiência, às vezes sem experiência de trabalho, nada, em razão de um concurso, a pessoa vai, mas concurso... Não, concurso público, tal, ele fez tudo que é certo ali, tá? Só que o sistema está errado. Porque você não pode, por um concurso, avaliar vocação, capacidade de gestão, de liderança, certo? Então você acaba jogando, você pegar um soldado da polícia militar, ele para chegar ali, se chegar a sargento, é há 30 anos. 30 anos, certo? E aí, o que é aproveitado, na verdade, da experiência dessa pessoa lá na rua? Porque ele nunca vai ser um gestor. Ele nunca vai ser o chefe. Então,
Então, toda a expertise dele é jogada na lata do lixo. Isso acontece com os outros policiais. Isso, obviamente, desmotiva os policiais e todas as pessoas querem vislumbrar, né, no seu futuro, o crescimento dentro da sua profissão, daquilo que ele gosta, daquilo que ele escolheu. Agora, quando a pessoa sabe, pô, por mais que eu faça, por mais que eu estude, por mais que eu me aperfeiçoe, eu não vou sair disso. O que acontece? E a entrada única... Qual organização do mundo, Luiz? Seja pública ou privada, por exemplo, você vai fazer um concurso aí para determinados cargos na polícia, de chefia, você vai fazer um concurso para 300 pessoas, dependendo do estado, né? 300. Qual organização pública ou privada no mundo contrata 300 chefes sem experiência, com um salário já, em muitos casos, acima de R$20 mil no Brasil? Tem que questionar. E a pessoa que está embaixo... E a pessoa que está lá trabalhando e galgou toda aquela experiência, aquilo não é valorizado naturalmente através do mérito. Então, isso, de fato, vai de encontro aí com o que você falou. Você não tendo entrada única, você acaba sufocando o mérito, que é o que a gente tem hoje. Então, você tendo entrada única, você valoriza o mérito, todos têm a mesma entrada, e é o mérito que vai galgar os seus espaços e as suas especializações. Então, é basicamente isso que ele está falando. Então, aqui tem uma síntese de duas coisas importantes, que é a entrada única, que é essa questão, e depois que a gente estava falando é do ciclo completo. Agora, na entrada única, muitas pessoas que estão escutando isso pela primeira vez, quando se fala entrada única, já se imagina que é pelo governo federal, que é feito em Brasília. Como é que essa entrada única, num contexto federativo, ou seja, descentralizado, cada polícia tem cada estado tem sua entrada única? Ou é cada município? Como é que seria isso? Não, cada instituição, em razão da sua demanda, da sua necessidade, né, no Brasil, a gente tem a instituição do concurso público. Né? Se você tem em outros países, você recrutamento e seleção. Né? O próprio FBI, por exemplo, eles recrutam, selecionam e formam, né, conforme a necessidade deles, que é uma coisa extremamente interessante da gente falar aqui. Porque só no Brasil você tem essa ligação de polícia com o juridiquês. Isso não tem absolutamente nada a ver, nem no Brasil, nem no contra paralelo no mundo. Isso, Luiz. Né? Então, você vai ser formado em Direito, então você já entra no meio do... Carreira jurídica. Não existe carreira jurídica na polícia, é bobagem. Carreira policial. Né? Então, infelizmente, pelo mau corporativismo, algumas categorias querem, né, para cada vez se distanciar mais dos outros em questões de vaidade e até para galgar melhores salários, que isso não vamos ser contra isso, nessa vontade, mas que se atropela todo um sistema, um modelo, em razão de um mau corporativismo. Essa aqui é a questão. Então, por exemplo, no FBI, a FBI hoje está precisando de 100 psicólogos, 50 engenheiros, de TI, mais 50 profissionais, dos agentes, falando dos agentes que são da carreira fim do FBI. Você tem, obviamente, dentro da carreira, os staffs administrativos, outras carreiras que vão assessorar essa carreira fim, que são os agentes especiais dos Estados Unidos, que são da investigação. Mas no Brasil, não. No Brasil, tudo cai para o formado em Direito. Então, o crime financeiro é investigado, o presidido aquela investigação, uma pessoa formada em Direito. Pedofilia, pessoa formada em Direito. O crime cibernético, pessoa formada em Direito. Então, tudo isso, sim, não quero dizer que as pessoas não são capazes, que não tenham pessoas capazes nessa ou na outra área. Mas nós temos que ter, obviamente, uma organização policial, como em tantas outras, a multidisciplinariedade. Isso é básico. Sim. Deveria ser bem básico. Então, eu entendi bem aqui que a entrada única seria uma entrada por instituição, não é nem por estado. Então, é mais granular ainda, ou seja, dentro do estado, você tem as diversas polícias do estado, e ali você tem uma entrada única para cada uma dessas polícias. Né? Então, você não tem aquilo que acontece, que é aquele jogo que acontece, você faz parte de um sindicato, né, que muitas vezes até os sindicatos usam isso para
para valorizar o passe de algum delegado ou de uma classe dentro dessas polícias, né, e faz esse jogo que previne que você institua a meritocracia em cada polícia, correto? Correto. Então, como é que você vê essa evolução, Rodrigues? Como é que isso seria feito? Tem até um comentário aqui, tem uma pergunta que vai de encontro a isso, que assim, do Vitor Hugo: alguma dessas mudanças para a descentralização na área da segurança pode ser feita através de decretos presidenciais? Então, nós temos um engessamento aí, vamos dizer, da questão constitucional do artigo 144, onde ali ele coloca, né, por exemplo, a polícia militar como uma polícia ostensiva preventiva dos estados, né, e a polícia civil como a polícia investigativa. Então, eu acredito que tem esse imbróglio aí constitucional. Então, por isso que nós temos lá as emendas, projetos de emendas constitucionais para mudar isso daí. Né? Então, isso não cabe ao presidente. Oi? Isso não cabe ao presidente, isso cabe ao Congresso. Na verdade, cabe ao Congresso. Cabe à vontade política do presidente de encaminhar esses projetos, né, de pegar a sua base ali e fazer com que esses projetos andem. Infelizmente, nenhum presidente da República até hoje teve, eu não sei nem se falar se é coragem, porque eu não sei, dos ministros da Justiça eu posso falar que faltou coragem a todos até hoje para implementar as reformas, porque eles sabem qual que é o remédio que precisa ser aplicado. Mas parece que não tem a coragem de enfrentar alguns corporativismos, né, e dar esse encaminhamento a essas reformas aí. Porque no Congresso Nacional é complicado, Luiz. No Congresso Nacional, infelizmente, nossos parlamentares, o nível é de se lamentar mesmo, né? Ali, muitos não sabem nem o que estão votando, tal. A gente tem feito um trabalho lá de convencimento, mas me parece que também eles não têm assim, a vontade também política e a coragem de enfrentamento para determinadas categorias, né, para que possa fazer a coisa acontecer para a sociedade. Parece que o que menos importa é o resultado para a sociedade. Né, nesse jogo todo. Isso aí, mas o Congresso, ele tendo uma consciência e uma bancada querendo fazer essa reforma, poderia também liderar isso. Não depende somente do presidente, certo? Isso pode ser proposto. Perfeito. Sim, não, perfeito. Até os projetos de emenda constitucional, né, são o próprio Congresso que toca. Agora, o que a gente está falando é o seguinte: infelizmente, no nosso presidencialismo que a gente vive hoje, o Congresso Nacional ele chancela mais ou menos o que vem do Executivo, né? Isso aí. Aquilo anda aquilo que o Executivo quer que ande. Né? Essa é a grande dificuldade legislativa também que a gente encontra. Então, se o Executivo não abraça, vamos dizer assim, o projeto, fica difícil. Às vezes passa em uma comissão, passa em outra comissão específica, mas não chega aí para plenário, fica numa gaveta, como alguns projetos estão lá já há muito tempo, infelizmente. Só que eles, congressistas, eles têm que começar a pensar um pouco mais na sociedade. Por quê? A gente estava falando a questão financeira, tudo, né, Luiz? A questão da insegurança pública no Brasil é muito séria. É muito sério. Porque isso tem reflexo em tudo. Tem reflexo nos negócios, né? Tem reflexo no turismo. Né? Você tem a questão de a gente falar do custo do Brasil, né, da segurança pública. Até esses dias eu estava vendo. Agora, isso, o empresariado tem que se tocar disso, viu, Luiz? Porque roubo de cargas. Tá? Explodiu o roubo de cargas, tal. Eu estava vendo que empresas estavam transportando determinadas mercadorias já por avião, para evitar o roubo de carga. Custo. Nós temos um exército hoje, que eu não sou contra, sou a favor de ter segurança privada, obviamente. Tá? Nós temos um exército hoje de 1.600.000 homens de segurança privada. O Rio de Janeiro está virando... O Rio de Janeiro está virando Berlim, né? É uma cidade sitiada, e você vai ter que pousar para fazer... enviar todas as mercadorias. Exato. Tem umas perguntas aqui, Rogério. Oi? Eu já queria... Tem umas perguntas aqui de vários... que já queria entrar aqui
começar a responder algumas delas, tá? Tem uma aqui do Eliel Ramos. Qual a opinião do agente Rogério quanto à municipalização da segurança pública e transformação das guardas civis municipais em polícia, deixando a responsabilidade apenas de proteger, de protetor de bens públicos municipais para o combate ao crime, mesmo que de menor potencial ofensivo? Não, sem dúvida alguma, né? Já tinha comentado alguma coisa, né? Nós somos a favor dessa descentralização e sim, nós temos polícias municipais também. E é o que eu falo. E aí como é que você vai dividir essa coisa? São por atribuições, né? Então, quando você fala, mesmo o nosso, que está acompanhando, que fez a pergunta, perdão, esqueci o nome, Eliel. Eliel. Então, você vê, a Guarda Municipal é responsável pela guarda do patrimônio público municipal. Mas mesmo se tem algum crime contra o patrimônio público municipal, ela não vai poder atuar de maneira completa. Ela vai ter que pegar essa ocorrência e levar para uma delegacia de polícia civil. Então, nem nessa guarda do patrimônio, ela não é dona do trabalho dela. Certo? Então, nós defendemos que tenhamos mais polícias, como eu falei, e a municipalização ela é extremamente importante. Eu acho que até em vários aspectos, nós não vamos desviar aqui nosso foco, mas eu acredito que a municipalização, em vários aspectos, ela é muito mais interessante do que essa centralização. Né? O brasileiro sabe tudo o que aconteceu em Brasília, em tese, mas não sabe o que aconteceu na Câmara de Vereadores da cidade dele. Né? Então, então, se trazendo a responsabilidade para quem está ali mais próximo de você, inclusive o chefe daquela organização, que é o prefeito que está ali, você sabe onde é o endereço dele. Né? Então, Perfeito. Sou a favor, sim, né, da municipalização. Né? Obviamente, você vai ter polícias estaduais, você vai ter polícias rodoviárias, ter polícias federais, agências, mais gente investigando. Porque até o grande absurdo de você, por exemplo, não deixar a polícia militar investigar, os policiais serem donos do seu trabalho, você está perdendo um efetivo. Numa situação que nós estamos de caos, de 500 mil homens que são proibidos de investigar. Proibidos de investigar. Isso é um total absurdo, um completo absurdo. Né? Então você está impedindo outras instituições de investigar que sejam dentro da área específica dela, de atuação. O IBAMA, por exemplo, ele não tem que ficar dependendo de um inquérito policial para um crime ambiental. Né? Um exemplo. Certo? Qual a sua opinião, Rogério? Só para interromper aqui, tem várias perguntas entrando aqui. A tua opinião aí desse novo Ministério da Segurança Pública? O que você acha disso aí? Uma batata aí, né? Vai entregar um serviço tão bom quanto o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, vai ter agora um Sistema Único de Segurança, igual ao Sistema Único de Previdência. Então, mais um plano nacional, mais um... O que você acha? Já dei aqui um tom dessa resposta. A grande vantagem quando é único é aquilo lá, tem que funcionar, não funcionou, é isso que tem mesmo e acabou, né? Bom, eu até falei que quanto à criação do Ministério da Segurança Pública, eu não fui contra, não. Por que eu falo para você que eu não fui contra? Exatamente porque no Ministério da Justiça, até hoje, não se encontrou eco, né, nesse debate sobre as reformas de segurança. Certo? Então, de repente, se deslocando, né, para um ministério mais específico, até porque o ministro Juma, ele sabe, ele tem conhecimento desses projetos, ele sabe da necessidade dessas mudanças, a carreira policial, a entrada única, o ciclo completo de polícia, que inclusive ele rodou o Brasil aí por um tempo, numa comissão que estava discutindo exatamente o ciclo completo de polícia. Tá? Então ele sabe muito bem. E principalmente a reforma da investigação criminal. Que é esses 3 eixos que a gente tem que solucionar. Né? Então, nesse primeiro princípio, no momento eu não fui contra, né? Não estou contra, eu acredito, então, que nós tenhamos realmente um lugar para debater essas reformas. Tá? Quanto ao sistema único disso, isso daí, para mim, é mais um projeto enganoso, tá? Ou pode até ser bem intencionado, mas é bastante equivocado. Né?
Então a gente está, parece que remando sempre contra, né, contra a lógica, né? Então a gente vai descentralizando mais quando precisa descentralizar, né? Não estamos buscando metodologias de gestão, né? Porque não é aquele negócio, é polícia, é ex-polícia. Não, polícia é gestão, tudo é gestão. Qualquer algo público, é o dinheiro público, né, que está jogando no lixo, e principalmente não está te dando um resultado, não está servindo à sociedade como deveria, né? Olha só, a questão, por exemplo, tem um dado aqui interessante que eu vi esses dias, a questão de gestão de pessoas, né? Precisamos de mais gente, precisamos de mais efetivo, precisa fazer concurso, tá? Só que é o seguinte, você pega os órgãos, todos eles têm centenas ou milhares de servidores cedidos para outros órgãos. Muitas vezes por indicação política, muitas vezes por, né, pegou um cargo de chefia em outro órgão, vai ganhar seu DAS lá, né, sua função gratificada, essa coisa toda. Para você ter uma ideia, e os outros poderes não ajudam também, né? Porque se você pegar hoje um poder judiciário, que ele tem de policial emprestado lá para fazer segurança dos seus prédios, né? Enfim, você tem uma ideia? Então você tem 1.195 policiais militares do estado de São Paulo cedidos para outros órgãos para fazer segurança predial e de autoridades. Recente nós tivemos aí, está tendo aí um bochicho aí, né, com o prefeito de São Paulo, questão de segurança pessoal, enfim, né? Eu não digo que autoridades não devam, né, ter segurança, enfim, né, mas eu acho que a coisa tem que ser mais racionalizada. E, inclusive, determinados órgãos, ele que pague pela segurança dele. Você acha que o Álvaro Teles está perguntando a tua opinião, se se cada estado pudesse ter a própria legislação penal sendo cabível aos estados, né? Cada estado membro ter a sua legislação penal. O que você acha sobre isso? Sim, isso já há um bom tempo que eu falo sobre isso também, né? Eu acredito. Nós temos um pacto federativo no Brasil, a coisa é tudo bem complicada, né? Mas nada disso está sendo discutido, né? Nada dessas. Isso, a reforma do Código Penal e a transferência dessa competência para os estados, isso não está sendo discutido em nenhum âmbito, não tem nenhum projeto de lei para isso, nada. Não tem, né? Porque a gente precisa reformar a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela precisa, enfim, de uma reforma completa, na verdade, né? Então, aí aquela questão o Brasil, modelo centralizador, né? Os políticos, me parece que eles não têm a menor vontade de abrir mão de nato de poder, de forma alguma, né? Então, o poder central brasileiro, né, a União, praticamente ela legisla sobre tudo, em termos macro. E isso fica, me parece que muita coisa é usada como moeda de troca, né? Não estou falando de governo A ou B, mas muitas vezes, né, tudo do Estado depende da União, o município depende da União, né? Para votar o Uber, vai ser o município, ou vai ser o Estado, ou vai ser quem que vai legislar sobre isso? Quem vai... Então, e sempre a vontade deles é de centralizar a coisa e não descentralizar, né? Então, estou a favor, sim. Até questão de as próprias características regionais. Nós temos um país, né, imenso, né, com certeza você tem características, né, num estado que o outro não tem, determinado tipo de crime, mais no estado, menos no outro, enfim, né? Acho que... Mas então, aqui o Lucas até perguntou, Lucas Peixoto perguntou se não existe algum projeto de lei popular, como se fossem as 10 medidas contra a corrupção, aí as 10 medidas a favor da segurança pública, não tem nada disso circulando. Então, tudo que a gente está discutindo aqui... Você tem... não Pode tem. falar. A gente tem conversado, né, com alguns movimentos, como o seu, e que abrace a bandeira aí. Obviamente, a gente conversa com políticos, conversa com candidatos, conversa com jornalistas, etc. Mas nós não temos esse movimento organizado, como foi no caso das 10 medidas, por exemplo. Nós temos os projetos lá no Congresso Nacional, né? Mas nós precisamos até montar aí esse movimento, essa corrente aí para que possa... Fronte.
sensibilizar tanto o Executivo quanto o Congresso Nacional para produzir essas reformas necessárias, né? E você acha, Rogério, que essa intervenção, uma outra pergunta aqui, essa intervenção que está acontecendo no Rio de Janeiro pelo Exército, você acha que isso é capaz de gerar algum resultado? Você acha que eles vão ser limitados aí na sua atuação? O que você está esperando disso? Bom, primeiro eu vou parafrasear aqui o amigo e colega Flávio Werneck, que está nos assistindo, né? Que ele disse no Roda Viva, né? Que essa intervenção é um analgésico, né? Ele tira a dor, pode tirar a dor momentaneamente, eu até nem acredito que tire toda a dor, nem momentaneamente, nada, tá? Mas o enfermo precisa do remédio que cura, né? Então, esse remédio antibióticozinho aí não está sendo aplicado, não, tá? Então, assim, eu acho que assim, chegou num ponto que o governo, vamos dizer que, tirando as questões políticas de lado, né, de ações políticas, o governo achou que deveria intervir. É isso que vai resolver? Não. Não é isso que vai resolver de forma alguma. Se você não fizer essas reformas estruturantes, por isso, o Exército entrar, pode dar, que não deu ainda nenhuma sensação de segurança, a mídia pode parar de falar alguma coisa, tá? Mas não é. O crime continua acontecendo. Alguns aumentaram, inclusive depois da intervenção. Isso não quer dizer, até porque também, como faz parte da pergunta do nosso amigo aí, em termos constitucionais, você não tem muito o que fazer, não. O Exército não pode chegar lá e... Né? O Exército, sim, de certa forma, ele está amarrado. Está amarrado. Então, fica difícil também chegar e cobrar, né, dos militares que eles resolvam o problema. Até porque não é para resolver o problema dessa forma. Não é isso que vai resolver. Olha, eu até respondi no meu Facebook, os Estados Unidos teve esse tipo de intervenção ocorreu com muita frequência. Do século XIX, todo o século XX, foram centenas de intervenções federais que ocorria com as forças nacionais, ou seja, aquela força de reservas, não eram polícias, eram reservas militares estaduais, sendo, no momento da intervenção, naquele momento que ele vai intervir, ele passa a ser controlado pela federação, pelo governo federal, e eles têm pleno poderes para intervir. Então, eles interviam arrasando o quarteirão, com um avião, com helicóptero, com um tanque, com o que for, e várias mortes decorrendo dessas intervenções, mas havia um objetivo muito claro, era um objetivo militar. Você, no minuto que você entra numa zona de intervenção militar, ali é regido pelas leis de guerra. E ali passa a ser regido também os soldados, todos que são engajados num ataque, né, ou seja, numa mobilização dessas, eles não estão sujeitos às leis cíveis, eles estão sujeitos às leis militares. Então, já sai de foro. Então, eles estão protegidos nas suas ações. Então, isso no Brasil, essa realidade que existe em outros países, nós não temos. Então, nós ficamos completamente, com as nossas forças de segurança completamente mãos amarradas. Aí eu acho que não é nem uma questão de qual é a força de segurança que não está com a mão amarrada. Acho que todas as forças de segurança estão com mãos amarradas. Então, você não tem nenhuma força de segurança capaz de entregar a segurança pública, mesmo que jogue para os militares, eles também vão ter seus entraves lá. E o povo, mais uma vez, desarmado na sua capacidade de se defender. Então, temos aí esse parecer aí, é importante a gente passar isso. Exatamente. Eu gostaria de pegar o gancho aqui, até em termos históricos, né? Você pegar todos os países que hoje, né, os países, vamos dizer, chamados de primeiro mundo, né, que tem um nível de segurança, né, bastante razoável, enfim, todos esses países passaram por momentos terríveis em termos de insegurança pública também. Você sabe, como você está falando para os Estados Unidos, pegar a Inglaterra do século passado, século retrasado, né, era um Londres extremamente violenta, né, pegar outros países, mas eles fizeram o quê? Né? Por exemplo, pegar a situação da Inglaterra, né, cara?
Scotland Yard lá, eles inovaram, né? Robert Peel foi quem começou a inovar a metodologia de investigação, né? O formato, equipes, etc. e tal, enfim. Então, e esses países tiveram coragem de enfrentaram o problema, né? Talvez não encontraram esse mau corporativismo em algumas, né, instituições ou categorias, enfim, né? E eles enfrentaram e resolveram o problema das suas polícias. Né? Você pegar a questão de algumas cidades americanas há pouco tempo atrás, né, décadas, Los Angeles, por exemplo, um caos, não, né? E eles resolveram, não que seja né, mil maravilhas, mas quer dizer, a mudança aconteceu porque houve a vontade política, houve a pressão popular, que é bastante importante, que a nossa sociedade ela tem que participar mais desses debates, ela tem que questionar onde está errado. Não pode, eu não sei, parece-me que a sociedade brasileira tem um pouco de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, é assim, vamos ficar assim, que não tem que mudar, né? Então eu acho que tem que participar mais. Eu acho que Pergunta aqui. Nesse sentido aqui, Rogério, talvez você possa me ajudar, porque eu sou ignorante aqui para responder essa pergunta de um policial. É o Fábio Civil. Luiz Felipe, sou policial civil no Rio de Janeiro. Você pretende reformar o nosso modelo de segurança pública e adotar o modelo como o de Portugal? Eu não conheço o modelo de Portugal, para ser sincero com você. Rogério, você conhece o modelo de Portugal? Um pouco. Até o Fábio é nosso amigo da Polícia Civil lá do Rio de Janeiro. Um abração, Fábio. Grande guerreiro aí nessas reformas. Na verdade, ele sabe que ele está só... Então, na verdade, nós estamos buscando modelo. Você tem alguns países na Europa, por exemplo, você tem alguma característica ou outra. Você tem uma polícia, por exemplo, na França, que é uma polícia fronteiriça, que ela é mais militarizada, mas não encontra o paralelo que se encontra no Brasil em termos dessa ligação umbilical com Forças Armadas aqui, etc. Né? Você tem em Portugal mais de uma polícia também, todas elas de ciclo completo. Tá? Aí você tem questão na carreira lá em Portugal também algumas especificidades, tal, mas todas têm uma carreira, tá? Todas são de ciclo completo, umas mais especializadas em determinada área, outras também, enfim, não foge muito. Né? Eu sempre faço um paralelo com o modelo americano, no nosso caso, eu acho que pelas características mais geográficas, né? E demográficas. A Austrália é similar, porque a Austrália e o Canadá são países grandes também, são bem descentralizados. Eles têm esse modelo similar ao dos Estados Unidos, correto? Correto. Então, e que lá nos Estados Unidos, por exemplo, vamos usar polícias são municipais, né? As polícias são municipais. Aí você tem as polícias de condado. De condado também. O xerifado. Um abraço para o nosso amigo Elião Teixeira, lá que é um brasileiro, trabalha no condado de Los Angeles, lá no xerifado lá, e também tem ajudado nós aí nesse debate para a reforma de segurança pública. Tá? Então, lá você tem então, essas agências federais, você tem as polícias municipais, polícias estaduais e polícia de fronteira, border patrols, enfim. São várias polícias, né? São várias. Me fala uma coisa, eu conheço bem os Estados Unidos, eu vivi lá há muito tempo também, França, vivi lá há algum tempo, Inglaterra também conheço. Na Suíça eu conheço também relativamente bem, que eu morei um tempo lá. Então, eu notei a questão de segurança, sempre, para todo brasileiro que sai e vai morar fora do Brasil, acho que é o primeiro impacto que você sente, é que ali você tem vários níveis, né? A segurança, a entrega da segurança, ela vem de uma maneira, de uma miríade de opções, né? Você tem a sua própria segurança, que você mesmo exerce, depois você tem esses vários círculos concêntricos de segurança, né? Que todos eles, de certa maneira, têm uma função básica em comum, mas aí tem suas especializações, tem suas áreas de atuação mais pontual. Mas o que eu queria ver agora com você, Rogério, é só essa questão política. Para fazer essas reformas, você acha que dentro das políticas, porque essa reforma é muito difícil de um civil como eu, ou de um político, falar muito bem, eu vou encabeçar isso, se as próprias polícias já não estão com
com esse proselitismo interno das polícias já acordado, porque eles é que de fato precisam, as polícias é que precisam vir de encontro e falar assim, está aqui a nossa proposta de como as forças de segurança públicas do Brasil devem agir. A grande questão é essa, que além do Brasil você ter as meias polícias, né, que não são assim completas, não faz uma parte, outra faz outra, aí você, dentro dessas instituições, você também tem as divisões de categorias, certo? Então, dentro das polícias não há um entendimento, não há um consenso, muito pelo contrário, né? Então você tem, por exemplo, a maioria dos policiais, que são os policiais da linha de frente, que são os policiais que atendem a ocorrência, os policiais que vão na rua investigar, quando vão, porque, fazendo aí um breve parênteses, no Brasil é a única polícia do mundo onde a vítima, a testemunha e o suspeito tem que ir até ela, para ser ouvido numa sala. Não é ela que vai até a rua para alcançar essas pessoas e resolver o problema lá. Você tem uma ideia, depois ele continua, você tem uma ideia como é louco no Brasil. Uma testemunha, ela gasta dinheiro do bolso dela para cumprir, vamos dizer, o seu papel cidadão e ajudar na perseguição criminal. Você pega, por exemplo, no caso vou dar um exemplo para as pessoas entenderem como que é a coisa. Você tem uma delegacia de polícia federal que não tem em todas as cidades, tem micro, macro regiões, certo? Aí aconteceu um crime de nota falsa, uma pessoa passou uma nota falsa de R$50 num bar, lá numa cidade a 200 quilômetros de distância da delegacia de polícia federal. Aí o dono do bar vai chamar a polícia militar local. Se, por acaso, essa pessoa que passou foi presa em flagrante, passou a nota, ele é detido ali, colocado no carro de polícia militar. A polícia militar vai andar 200 quilômetros para ir lá, levar ele para a Polícia Federal, ser ouvido, perder lá seu tempão, certo? E voltar para a sua cidade, que deixou lá, que já tem muito efetivo, deixou lá, na sua cidade. Se não pegou em flagrante, essa nota é encaminhada se a PM pode pegar essa nota, ou levar para a Polícia Civil, ou entregar direto para a Polícia Federal, se entregar na Polícia Civil. Eles vão fazer toda uma papelada, às vezes deslocam uma viatura para levar um ofício junto com essa nota, 200 quilômetros, numa delegacia de Polícia Federal. Aí vai ser instalado um inquérito policial para se investigar essa nota falsa, que não vai investigar. Aí daqui a pouco, 3, 4 meses, vai uma diligência, vai 2 agentes estudar naquela cidade, para já ouvir não, né? Tentar levantar alguma coisa que os PM já falaram no dia, certo? Aí, você vai depois de novo lá intimar esse cidadão que recebeu a nota falsa de R$50, ele vai tomar esse prejuízo. Aí ele tem que sair do trabalho dele, lá onde ele largar o trabalho dele, para ser ouvido dentro da delegacia, ele tem que pegar um carro dele, deslocar 200 quilômetros, se tiver pedágio, ele vai ter que pagar o pedágio. Se for aqui na Jataizinho, então, Paraná, o pedágio mais caro do Paraná, aqui R$22, para ir, mais 22 na volta, para ele ser ouvido uma coisa que ele já falou para os PM no dia lá. Entendeu o processo? Tem alguma coisa errada, né? É obviamente errado. Isso é um imbróglio absurdo isso. E então o que a gente fala, então, a questão dos políticos, né? Eles ouvem lá, a gente vai uma categoria e fala uma coisa, vai outra categoria, que é a categoria que defende a manutenção desse estado de coisas, e não, vamos deixar do jeito que está, porque não é isso. Aí entra, nós precisamos de mais recursos, não entendeu? Porque é questão de poder, né? Poder, e a gente tem que descentralizar poder. Quanto mais descentralizar poder, né, democratizar o poder que a gente fala o poder de realizar algo para a sociedade, não é poder pessoal, né? O problema é que se confunde muito do Estado brasileiro, né, a pessoa com o cargo, com a sua função. Mas então, aqui o que eu estou entendendo aqui, Rodrigues, em termos da questão política, nós temos então ou propostas que você encabeça junto com vários outros policiais de diversas outras matizes, né?
e que existe um certo consenso que a gente precisa fazer essas reformas. Aí estou notando que tem uma terceira reforma que também é importante, que é do Código Penal. Então, temos aí a reforma do ciclo completo, temos a entrada única das polícias, cada polícia tem uma só entrada, e também temos que ter um Código Penal reformado para permitir que isso, de fato, tenha efetividade. Muito bem. Então, temos uma consciência aqui de que o atual modelo está entregando 60 mil mortes por ano e está entregando 90% de chance de impunidade. Correto? Esse é o atual modelo de hoje. As reformas seriam para atacar exatamente isso, né? Para diminuir o número de mortes, assassinatos, ou seja, ter uma polícia, várias polícias efetivas, ou seja, multiplicando aí o volume de polícias que existem e sua efetividade no combate ao crime. E claro que dentro com o ciclo, com a entrada única, você também acaba criando a meritocracia, etc, etc, para combater os assassinatos e combater essa falta de investigação, né? Essa incapacidade investigativa que acaba sendo judicializada aí no processo burocrático. Muito bem. Então, as pessoas do status quo, aqueles que querem manter isso do jeito que está, qual é a argumentação, considerando que do jeito que está é o que está entregando 60 mil mortes ano, e do jeito que está é o que está entregando 90% de probabilidade de se sair impune de cometer um assassinato? Qual é o argumento desse pessoal? Olha, assim, argumento lógico, eu não vejo de onde eles tirariam algum argumento lógico para defender a manutenção desse sistema, né? Mas eu acredito muito, sim, que há uma cultura enraizada no brasileiro, que determinados cargos, que a pessoa não faz a menor noção que só existe no Brasil, né? Dentro das polícias especificamente, e o próprio congressista, né, que ele não veio de Marte nem de Júpiter, ele também tem essa carga cultural de que acredita que numa situação meio que de casa grande senzala, uma coisa meio que de sabe, há diferenças, e não há essa diferença, não há castas. Diferença intelectual, não há diferença de currículo, não há diferença de formação, não há diferença nada, certo? Simplesmente, de repente, um cara que se formou em engenharia não sei, no ITA, ele se formou em engenharia, mas ele quer ser policial federal, por exemplo, ele presta para concurso para agente de Polícia Federal, certo? Mas ele nunca vai poder chefiar uma investigação, tá, relacionada à área dele. Ele é engenheiro, formado no ITA. Não vai poder, né, chefiar uma investigação na área dele. Vai uma pessoa sem experiência, não estou dizendo, às vezes com experiência, ou capacitada também, intelectualmente, etc., mas não é a expertise dele. Mas, porque necessariamente é o chefe, o cara formado em Direito. Agora, de repente, o cara formado em Direito, numa faculdade razoável, ou, né, e o cara formado no ITA. Então, qual que é a diferença aí em termos de preparo, de capacidade técnica e tal? Vamos igualar, vamos dizer que é igual, tá? Mas por que ele não vai dentro da especialidade dele? Então, perfeita essa colocação. Basicamente, você tem um sistema de castas, como é na Índia, né? Você é de uma casta inferior, porque você não nasceu na casta superior, que é a casta qualificada para fazer esse julgamento. Então, basicamente, é um sistema de castas implementado. E olha, que você está falando de uma coisa, Rogério, que está na Constituição, por incrível que pareça, que é até do direito trabalhista, que a pessoa ela é livre, o trabalho é livre, contanto que ela seja qualificada para exercer aquela função. Ou seja, a pessoa ela não pode se transformar através da experiência, através do mérito, para se qualificar a fazer qualquer outra coisa. É meio que, se ela for qualificada para exercer aquele trabalho, que a Constituição diz isso, se ela for qualificada e o burocrata julga ela como qualificada, ela pode exercer. Se o burocrata julga ela como não qualificada, ela não pode exercer. Então, aí tira totalmente o mérito é constitucional.
é constitucional. O mérito não está na Constituição. Enfim, você pegar. Então, o que acontece hoje com policiais de todas as forças policiais, tá? O policial brasileiro hoje tem uma formação muito boa mesmo. Então, e você tem um subaproveitamento de recursos humanos magnífico no país. Magnífico. Né? Então, não interessa. Às vezes, um investigador de polícia civil, ele é um crânio de informática, ele está lá na carceragem, cuidando de preso. Até é engraçado, né? Porque você vê como que é. Tem coisa que é simples, o questionamento é bem simples. Então, você tem nos estados um cargo chamado investigador de polícia. Então, tem lá, você tem 80 mil investigadores de polícia. Quantos estão investigando crime? Ele é investigador. Mas ele está fazendo o quê? Está atendendo ali um plantão, está atendendo no balcão, está cuidando de preço, tá... Por quê? A gestão é péssima. O modelo é feito para não funcionar. Entendeu? Então, quer dizer, são coisas que são muito claras. Né? Bom, olha, Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Isso aqui tem sido ótimo. Eu acho que... Bom, você quer ter algumas outras palavras aí, considerações finais? Eu não sei, eu queria já dar uma terminada. As perguntas aqui foram sanadas, mas eu queria falar aqui para todos. Eu vou deixar a última palavra com você, Rogério. Você pode fazer o fechamento aqui para mim, por favor. Mas o que eu gostaria de falar a todos vocês que estão nos assistindo até agora é que, quando se fala de segurança pública, a legitimidade está em quem exerce segurança pública. Existe gente muito qualificada em todas as nossas forças de segurança pública. Eles já estão discutindo reformas. Existe aí consenso, algum dissenso em algumas outras coisas, enfim. Mas tem gente muito qualificada lá dentro discutindo isso. Nenhum político hoje tem a legitimidade de falar como se organizar, como deve se fazer, a não ser que esteja sendo representado diretamente por essa discussão que está acontecendo internamente nas polícias, tá? Então, eu acho que temos que entender qual é essa discussão interna da polícia, porque eles são brasileiros como todos nós, e estão aí exercendo essa função na linha de frente. E, claro, cabe a eles trazer essas propostas à tona. Já tem algumas coisas em trâmite lá no Congresso Nacional, mas precisamos também nós, sociedade civil, sociedade organizada, entender que falar só de desarmamento, o Código de Desarmamento, isso é só um aspecto, é um aspecto que, sem dúvida, resolveria, num nível muito limitado, o que seria um direito nosso, sem dúvida. Eu sou absolutamente a favor da questão disso. Eu posso até terminar com essa pergunta para você, e você pode terminar, mas a favor de você ter a capacidade de se defender da melhor maneira possível, livremente, cada indivíduo proteger sua família, seu patrimônio e a si próprio. E enquanto que a polícia não se reforma para entregar esses benefícios, entregar essa segurança que ela que é cabível a ela. Mas dos políticos que estão vindo aí para 2018, que podem estar escutando esse programa, de você, eleitor, que vai estar votando em políticos que talvez representem reformas, que sejam em linha com essas reformas que estão sendo discutidas dentro das polícias, não seja uma coisa política, de fora dessa discussão, uma coisa classista, que tira fora esses interesses de reforma de processos internos da polícia para entregar esses benefícios e cai de novo nesse debate de século XX, de classes, de castas, direito de castas, o que deve ser de quem que deve exercer qual função. Eu acho que temos que nos livrar desse debate do século XX, vamos entrar aqui com o século XXI, com esse novo debate de reforma. Isso é essencial para todos nós. O Brasil precisa dessa reforma aí para começar a ter uma pátria segura, onde a gente possa começar a constituir patrimônio, começar a constituir família, começar a criar uma civilização de fato. Bom, eu vou entregar aqui as últimas palavras ao Rogério. Rogério, você termina aqui o programa e manda um grande abraço. Eu acho que você está disponível para contato, não? Sim. Imagino que sim. Bom, meus amigos, um abraço e o Rogério, por favor, encerramento agora desse programa. Tá bom. Alguns pontos aí, só para te responder. Obviamente, a favor, né, que as pessoas tenham assim, o direito até o dever de defender, né, os seus, né? Defender seu patrimônio, sua família, enfim. E a questão da conscientização, né, todos os segmentos da sociedade,
O povo tem que saber como isso afeta o seu dia a dia. Você tem uma ideia, né, com 60 mil homicídios, você imagina, 60 mil homicídios, quase esse número de estupros ano no Brasil, né? Hoje é dia da mulher, né? Um abraço, um beijo a todas as mulheres aí. Você tem uma ideia, você pega a questão do sistema de saúde, tanto que ele é afetado pela questão da violência. Você tem 60 mil homicídios ano, você quer dizer que a maioria dessas pessoas passaram pelo sistema de saúde, por um pronto atendimento, criando gargalos, né, desse pronto atendimento. Aí uma pessoa que tem uma doença, que precisa de uma internação, ela não tem leito para ser internado, por quê? Porque está, às vezes, um policial baleado, às vezes está um meliante lá, um marginal baleado, né, esfaqueado, enfim, tudo em razão da violência. Né? Então, toda a sociedade tem que se atentar para isso, o empresariado tem que se atentar para isso, tem que pressionar os políticos para que aconteça a reforma, o custo do Brasil. Né? A violência, ela não deixa que investimentos aconteçam também no país. Com certeza isso gera muita insegurança. Né? Então, acho que o principal é os nossos políticos conhecem muito bem Europa, Estados Unidos, Canadá, né? Eles sabem como funciona lá. Eles vão passear tranquilamente lá. Por que eles não querem que a sua população saia tranquilamente às ruas? Né? Então, para finalizar, tem uma frase atribuída a Einstein, mas não é nada de sentido professoral, não, por favor. Acho que é atribuída, mas não é dele. Não. E diz que, acho que é o conceito de insanidade, né? Que é você fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Não vai acontecer, né? Infelizmente. Então, nós temos que fazer a coisa diferente. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Obrigado aí por quem participou. Muito obrigado, Rogério. E o seu nome, você tem um perfil Facebook, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, podem acessar você no Facebook. O nome dele vai estar aqui nessa live. A página também, o fanpage Agente Federal Rodrigues. Agente Federal Rodrigues. A gente está lá. Tá? Perfeito. Vamos promover isso. Tá, muito obrigado, hein, Rogério. Muito obrigado por ter vindo aí. Obrigado pela força. Muito obrigado.